Olá, pessoal. Neste módulo, nós vamos estudar as estruturas ósseas e o formato do rosto, compreender como essas estruturas formam a base do rosto e como elas influenciam no processo de harmonização. Crânio e mandíbula, como esses ossos afetam a forma do rosto. A estrutura da face A estrutura da facial humana é uma combinação complexa e delicada de ossos que incluem o crânio, maxilar, os ossos zigomáticos e mandíbula. Esses ossos não apenas formam a base estrutural do rosto, mas também determinam a sua forma e aparência. Como componentes arquitetônicos, nós temos a maxila, o osso zigomático e a mandíbula. Começando pela mandíbula, nós temos um osso em forma de ferradura que possui um corpo e ramos. A mandíbula é um osso inferior que suporta os dentes inferiores e se estende até o queixo. Ela é fundamental para o contorno do rosto e sua forma. Pode variar bastante entre as diferentes pessoas, afetando a percepção de largura e definição de queixo, assim como sua projeção. Nessa estrutura, nós temos pontos de harmonização bastante importantes, que são o jawline, né, as margens da mandíbula, o gônio, né, o ângulo da mandíbula, o ponto C, que é onde termina e inicia a linha do pescoço, o mento, né, que é o ponto mais extremo inferior da face, o pogônio, e entre o lábio inferior e o pogônio nós temos o sulco mentolabial. Aqui nós também podemos ver que no ramo nós possuímos o côndilo, né? A apófise coronoide. Nós temos também a linha oblíqua, o foramen mentoriano, né? E mais evidentemente o ângulo da mandíbula. Os ossos zigomáticos é uma das áreas mais nobres do rosto, é ali que a gente faz os preenchimentos de Rodana e os preenchimentos com ácido hialurônico para sustentação do terço médio da face e suporte ao ligamento retentor. O zigomático, ou maçãs do rosto, são formados pelos ossos zigomáticos, como eu já havia falado. Elas são responsáveis por uma grande parte da largura e projeção do rosto. Os zigomáticos bem definidos geralmente são associados a um rosto esteticamente agradável, mais jovem, né? E essa proporção zigomático estrutura uma das linhas de largura do rosto, também bastante importante no processo de tomada de decisão do seu procedimento. O maxilar é uma estrutura da face, particularmente o osso, né, maxila,
Desempenha um papel central na definição do contorno da face e no suporte das estruturas do terço médio. O osso maxilar é responsável por dar suporte aos dentes superiores e contribui na formação da parte inferior da órbita ocular. As laterais da cavidade nasal, o teto da cavidade bucal. Além disso, o maxilar colabora na projeção, influenciando no perfil facial e harmonia das proporções do rosto. Contorno ósseo e técnicas de harmonização facial. O contorno ósseo é fundamental nas técnicas de harmonização. A estrutura óssea adjacente define a base sobre a qual os tecidos moles, os músculos, gorduras, coxins e pele se apoiam. E quando se fala em harmonização facial, o objetivo é equilibrar e realçar os traços faciais natural. Isso também é chamado de quiet design ou quiet luxury, criando um perfil esteticamente agradável, simétrico, respeitando as proporções do rosto e não tirando as características naturais e principais daquela face. A importância do contorno ósseo na harmonização é a base das projeções e simetrias, a definição do contorno, o suporte de projeção, né? Melhora no envelhecimento e ajuda a gente a gerenciar o processo de reabsorção óssea que acontece conforme a idade e o realce natural dos traços faciais. Base para proporções e simetria. A estrutura óssea determina as proporções faciais que são fundamentais. A percepção de simetria, técnicas de preenchimento, bioestimuladores são aplicadas levando em conta as projeções ósseas para alcançar um aspecto mais proporcional, respeitando o equilíbrio natural do rosto. A definição do contorno facial, como nós já estávamos estudando, são estruturas. O osso zigomático, mandíbula e queixo influenciam diretamente no formato e definição da face. Um contorno ósseo bem definido resulta numa aparência esculpida, atraente, especialmente na área do ângulo mandibular, uma característica valorizada na harmonização facial. E aqui a gente vai também abordar alguns pontos cefalométricos que são importantes na tomada de decisão. Por exemplo, no ponto onde termina a pele e inicia o couro cabeludo, nós temos o tríqueo. Do tríqueo, nós temos o ponto mais inferior da face, que se chama mento, né? O ponto mentoniano, que estrutura a altura da face. Lembra quando eu falei para vocês do zigomático, a relação Zizi? Essa relação zigomático-zigomático é uma das relações que estruturam a largura da face. Se nós possuímos uma largura que representa mais que 75% da estrutura de altura da face, ou seja, tripimento, nós tomamos uma decisão, né? Temos uma tomada de decisão. Do contrário, se ela for menor que 75%, nós temos outra tomada de decisão, ou seja, quando temos um zigomático maior,
proporção maior, a 75%, nós temos volumização de malar, têmporas, etc. Quando nós temos uma estrutura maior em relação ao ponto gônio, nós temos uma estruturação de ângulo de mandíbula, os pontos C4 e C5, que quadralizam o rosto, no caso do, da face masculina. Logo abaixo nós temos do tríqueo, nós possuímos a glabela, que é entre exatamente na sutura entre as órbitas, que define o terço superior. Da glabela ao subnasal, nós temos o terço médio da face, né? Todas as estruturas que compõem o terço médio. E do subnasal ao mento, nós temos a linha, o terço inferior. Não esquecendo do contorno da base da mandíbula, que chamamos de jawline ou jaw. O jaw, na realidade, como se pronuncia jaw, com a língua para cima, com a língua colada no palato, certo? Jaw. Se refere ao coxim mandibular inferior. Esse coxim, conforme os anos vão passando e a elasticidade da pele vai perdendo, né, essa complacência que os músculos, que essas estruturas vão tendo, esse coxim ele vai tendo ptose, ele vai aparecendo abaixo da linha do jaw. Isso é uma característica bastante peculiar nas pessoas de maior idade. Um pouco sobre preenchimento, né? Como é que a gente trabalha com essa questão dos pontos cefalométricos. Nós vamos traçar uma linha, levando em consideração o MD Codes e os processos de preenchimento. Nós vamos traçar uma linha da comissura do olho, comissura externa do olho, à comissura labial. Nós vamos traçar outra linha da asa do nariz até o tragus, e nesse ponto de intersecção nós temos o ponto CK3. Fazendo uma linha entre a comissura do olho, comissura externa do olho, a linha ao ponto médio dessa linha tragus, a aba do nariz, nós temos quase a projeção do ponto CK2. Fazendo uma outra linha da comissura ao tragus do olho, ao tragus do ouvido, nós formamos um triângulo facial nessa região. Da metade dessa linha, comissura do olho e tragus, traçando uma linha até a aba nasal, nós temos nessa linha mediana o CK2, né, o ponto CK2, e o CK3, o CK1 mais acima. Cuidado com o ponto CK3, tá? O ponto CK3, próximo a ele passa o nervo intraorbitário. Esses pontos de sustentação nessa área rica nobre do rosto vão fazer um lifting facial
tracionando toda a estrutura do terço médio, diminuindo assim o sulco nasogeniano e melhorando, de certa forma, a, a linha do jaw. Levando em consideração o contorno da face, nós temos o ponto JW1, que fica logo abaixo do tragus. Nós temos o JW2, que fica literalmente no ponto de ângulo de mandíbula, e o JW3, que fica logo acima do coxim mandibular. O JW4 fica logo abaixo desse coxim, e ele ajuda, esse procedimento ajuda a marcar a marcação do contorno do rosto inferior. Também temos ali os pontos C3, C4, C5, C6, que são pontos de projeção e volumização de queixo, tá? De mento. Lembrando que no homem nós temos uma marcação diferente da mulher. Por quê? Na estrutura facial feminina, o rosto mais harmônico ele tem esses CK3, CK2, CK1 mais convexos. Isso torna o rosto feminino mais delicado. O perfil do queixo, um queixo projetado e bem definido traz um equilíbrio à face, especialmente quando observamos de perfil. Esse suporte é crucial para evitar que o rosto tenha uma aparência achatada, e perfis menos projetados. O queixo pode parecer recuado, um pouco definido, levando ao uso de técnicas corretivas de preenchimento. Correções estéticas. As correções estéticas utilizadas nos procedimentos são técnicas não cirúrgicas, amplamente empregadas para o melhoramento da harmonia e proporção da face, especialmente nos casos de suporte ósseo quando o suporte ósseo não oferece uma projeção ideal. O queridinho de todos desse procedimento é o ácido hialurônico, tem-se ele como protagonista de todo. Após isso, nós temos os procedimentos ainda não invasivos, com os fios de sustentação, por exemplo, PMMA, metacrilato, bioestimuladores e toxina botulínica. Esse procedimento tem o poder de transformar não apenas o contorno facial, mas também melhorar a autoestima do paciente. Então é isso por hora, pessoal.